Bem, boa noite. Então, estou aqui nesse desafio, né, de participar dessa mesa junto com a Graciela e o Edson, e espero que o que eu vou dizer possa juntar as falas dos dois, e o debate que eu proponho também possa participar do conjunto dos debates, das discussões que estamos tendo nesse colóquio. Então, obrigado também pela presença de todos. Eu vou trazer para vocês algumas análises, né, alguma reflexão que envolve diferentes entradas, né, que no meu trabalho de pesquisa eu não as separo. Então, o que eu vou falar aqui vai envolver questões referentes a abrigo de crianças e adolescentes, a pobreza, negligência e proteção, pensando tudo isso a partir do tema do colóquio, né, que é a judicialização da vida. As análises que faço aqui, então, tem emergência, preciso localizá-las, nos debates que estamos realizando dentro do meu grupo de pesquisa lá na Universidade Federal Fluminense, que é o PIVET. Aqui tem um monte de gente que participa do PIVET, os alunos, né, de iniciação científica, e que me ajudaram, né, nas análises que a gente vai fazer aqui. Então, mais uma análise de um grupo de trabalho. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, fica interditado abrigar por pobreza, né? Então, isso é uma marca. Isso pode parecer óbvio, né? Que dizer que nenhuma criança será retirada de sua família porque ela é pobre. Entretanto, o que pode parecer óbvio, durante toda a história brasileira da chamada proteção à infância, foi o que mais aconteceu. E, a partir do início do século XX, tal procedimento passou a ser amparado por uma lei, o Código de Menores. Foi preciso que uma outra lei, o ECA, se impusesse para que tal uso jurídico, ou seja, a retirada da criança pobre de sua família, né, juridicamente amparada, não mais permanecesse como um abuso, né, porque durante todo esse tempo foi um abuso do uso dessa lei. Porém, com a emergência do ECA, a família pobre ganha um novo estatuto. Ela passa a se chamar família negligente. Categorização que passa a justificar a intervenção estatal e a continuidade da prática de retirar crianças e adolescentes de suas famílias. Em poucas palavras, não se retira mais por pobreza, mas se retira por negligência, e são os pobres os considerados negligentes. Com a nova legislação, o discurso já não é mais o da falta de condições materiais para o cuidado dos filhos, e sim o desrespeito aos direitos estabelecidos pelo ECA. Então, não tira mais por pobreza, mas tira porque a família está violando um direito que está numa lei. Com esse referencial, a negligência passa a ser produzida como um dispositivo de afirmação da sociedade de segurança, tendo como parâmetro a lógica biopolítica do governo da vida. Cabe comentar rapidamente sobre o que está sendo chamado de sociedade de segurança. Já foi falado nesse evento, então tem que se falar rápido. Trata-se da sociedade que investe na segurança como paradigma central da governamentalidade. O texto Segurança, Território e População, do Foucault, traz ferramenta e tem nos ajudado, né, a pensar, nos instrumentaliza para pensar uma sociedade entendida como insegura, na qual pairam ameaças de uns contra os outros. O desejo por segurança invadiu a vida, tornando-se prioritário, instaurando a crença de que a melhor vida é aquela que se distancia dos riscos, segura, mesmo que se tenha que abrir mão de suas potências, de suas possibilidades. Na sociedade de segurança não se pode correr riscos, por mais paradoxal que isso possa parecer, já que a vida humana tem fragilidades e o risco faz parte dela. O risco faz parte da vida ativa. A vida sem risco é o quê? Não por acaso, os estudos sobre risco emergem com muita força a partir das últimas décadas do século XX. O acontecimento risco ganha espaço e vai sendo tecido no interior das práticas sociais como preocupação do governo dos corpos, especialmente de crianças e jovens. A partir do momento em que uma população é submetida a um risco, ela será incessantemente vigiada, controlada, observada. É importante destacar que as variáveis de risco são diferentes para grupos de indivíduos diferentes, né? Ele não é igual para todo mundo. Há uma construção subjetiva que afirma que a pobreza,
sendo mais exposta a situações de risco. Por isso, a análise minuciosa dos riscos tem operado e estado presente com mais frequência entre os pobres, apontando uma virtualidade que os identifica com o crime. O risco de determinadas populações se desviarem coloca a infância pobre como um segmento que vai exigir mais atenção. São impostos cuidados para evitar a mortalidade, as doenças, o abandono, os maus tratos, o abuso sexual e, claro, a chamada negligência dos pais. É no mundo formatado pela segurança, pelos riscos presentes no cotidiano social, que vão emergir determinados acontecimentos que se justificam por produzir segurança. É por essa lógica, por exemplo, que o nosso Estado, aparece, no nosso Estado, no Rio de Janeiro, aparece uma polícia que se propõe ser pacificadora, ou que resistências são apaziguadas pelo conforto de não se correr risco, e que se institui um perigo no seio da família pobre, o pai e a mãe negligentes. Cabe uma pergunta: para que serve a família negligente? E uma outra: como ela participa da subjetividade contemporânea de judicialização da vida? A ampliação do domínio jurídico, que tem se estendido por espaços antes habitados por saberes e outras práticas, foi se capilarizando numa função de tribunal em diversas esferas do cotidiano. No que concerne especificamente ao contexto da chamada proteção à infância e adolescência, vemos que existe um desejo de ordem e justiça no processo de enquadramento das famílias negligentes. Tal movimento segue o clamor público por punição que vemos atualmente se expandir com exuberância nas relações sociais. Como isso aparece nos casos dos considerados pais negligentes? Prevalecem práticas de punição que podem ser localizadas nas diversas ameaças que esses pais sofrem ao circularem em órgãos públicos, como conselhos tutelares, abrigos, juizados. Se instala uma espécie de máquina punitiva que vai definindo a perda do poder familiar, deixa-se de ter direito sobre o filho, a adoção por família dita estruturada, porque a pobre é desestruturada, a colocação em abrigo, tido como o melhor lugar para ficar o filho do negligente, o calendário restrito de visitas aos filhos abrigados e tantos outros castigos destinados àqueles julgados como pais negligentes. Para pensar essas questões, escolhi um recorte: o abrigamento de crianças e adolescentes, tomado como prática de proteção. As mecânicas, as técnicas e os efeitos que vão se construindo no momento em que essa proteção afirma que o abrigo é o melhor lugar para certas crianças e certos adolescentes, não é para qualquer um. Esses recortes esse recorte que eu escolhi tem um atravessamento: as práticas defensoras do território identitário do que eu estou chamando um par, proteção-negligência, que tomo aqui como um acontecimento analisador. Assim, lanço como proposta de análise a compreensão de que a negligência pode ser tomada como um efeito da proteção, que passo a considerar como um dispositivo de controle biopolítico de regulação da população. Para sustentar esse raciocínio, então, estou usando, entre os textos de Foucault, ou do Nascimento da Biopolítica. Em que circunstância uma mãe é considerada negligente? Quando não cuida do filho, não provê alimentação, higiene, vestuário, outros tantos cuidados, quando se diz que relaxa no olhar atento e ele sofre um acidente, quando doente não busca o socorro médico, enfim, quando o seu modo de ser mãe não está em acordo com as normas de proteção instituídas. É preciso lembrar que esses modelos da boa higiene, da boa alimentação, do bem cuidar, do correto tratamento médico, foram historicamente construídos, pautados em verdades estabelecidas, a partir de um campo de força específico, compatível com a lógica capitalista. Continuando, voltando à questão da proteção, podemos dizer que, para que exista a condição de negligente,
é preciso que exista antes um modelo de proteção. Existindo esse modelo, qualquer desvio a ele é negligência. Portanto, embora as construções subjetivas afirmem a negligência como algo a ser sanado, como um problema no sentido de algo ruim, o que aqui se coloca como problema, no sentido de algo que deve ser posto em análise, não é propriamente a negligência, né, de maneira isolada, mas isso que eu estou chamando um par proteção e negligência. Colocar a proteção como um problema implica retirá-la do lugar no qual é compreendida como naturalmente boa, quando vista em sua forma imediata e aparente obviedade, como uma linha cujo plano de organização se sustenta na fixação. Proponho pensar a proteção como um problema que abarca acontecimentos sociais que emergem quando diferentes forças entram em ação, produzindo efeitos que não podem ser antecipados. Aqui um jogo entre proteção e prevenção. Divergir da versão naturalizada de proteção envolve discutir a prevenção. O controle da vida, a despotencialização do cotidiano, o questionamento das chamadas políticas públicas, os investimentos econômicos feitos em seu nome e a produção de saberes e de especialistas nesse campo. Tomar a proteção como um problema é incluir todas essas dimensões em sua análise, privilegiando os exercícios capilares de saber-poder que geram realidades vistas e ditas sobre ela. Introduzir a proteção através de um campo de problematizações comporta perguntar sobre a possibilidade de bifurcação da existência. A subjetividade e negligência codifica, construindo sujeitos negligentes em um movimento de hiperterritorialização, fazendo com que esse território fechado, organizado, formatado, seja o único ponto de investimento no atendimento às famílias. O atendimento já tem um a priori, e isso fecha a possibilidade para outras experimentações, né, o que vai usurpando qualquer potência de variação. A noção de território é inseparável da de fronteira, e essas famílias estão esquadrinhadas na fronteira do dever ser, nas quais uma única porta se abre, a da negligência. E as brechas que, porventura, possam se constituir e aparecerem, vão sendo capturadas no próprio território, uma camada sobre a outra, né? vai se formando cada vez mais e vai hiperterritorializando esse campo. Para essas famílias, vai se criando um território de onde dificilmente se escapa, construído pela reprodução persistente de modelos instituídos. Território no qual, não importa o que façam, serão sempre culpabilizadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a proteção oficial, ao produzir o lugar da família negligente, atua por um mecanismo de hiperterritorialização, pela reprodução persistente de modelos institucionais. Se pensarmos nas relações familiares de cuidado de filhos como um campo de inúmeras portas de entrada, a negligência seria apenas aquela mais aparente, dada a sua institucionalização. Pode-se dizer que as intensidades dessas relações não cabem em modelos padronizados. Não são poucas as mães que deixam os filhos trancados em casa para cuidar de suas múltiplas tarefas, para elas práticas de proteção, para a proteção oficial, negligência. Eu vou começar aqui a citar alguns exemplos, né, que a gente vive em situação de supervisão de estágio ou nas entrevistas que a gente faz dentro da pesquisa do Privetes. Histórias de bebês guardados na gaveta superior da cômoda por proteção contra os ratos que circulam pela casa. Para a proteção oficial, negligência, já que o lugar de bebê é no berço. Ou um outro exemplo, né, e aqui, né, mais um exemplo desses que aparecem lá na mão da gente na supervisão, um exemplo que nos impactou muito, é a história de uma família que permitiu o namoro de uma adolescente com um homem bem mais velho. A menina devia ter uns 17 anos e ele tinha 43, 45, uma coisa assim. A história de uma família que permite o namoro de uma adolescente com um homem bem mais velho por considerar a história de amor que vivenciavam. Isso chega ao Conselho Tutelar como uma prática como uma prática, né, que para a proteção oficial é negligência. Com
como um descuido dos pais, olha, isso aí vai dar coisa ruim, né? É abuso sexual. Então, todas as coisas caminhavam numa direção e a família insistia que era uma história de amor, que eles queriam viver junto, etc. Nesses exemplos, permanecem fechadas as portas de entrada que poderiam receber o amor de um casal que pode produzir estranhamento, ou o cuidado de uma mãe contra mordidas de ratos, a alternativa de trancar os filhos, impossível para poder trabalhar, para poder viver, para viver suas tarefas cotidianas. A única porta que se abre tem respaldo nas regras morais que produzem a negligência. Na hiperterritorialização, não importa, eu repito, já falei essa frase, vou falar ela de novo, não importa o que as famílias façam, serão sempre culpabilizadas, como, por exemplo, no exemplo da mãe surda, que também foi um exemplo que tivemos lá na nossa supervisão. Diz o especialista, o bebê deve ser abrigado porque a mãe é surda e não vai conseguir ouvi-lo quando ele chorar anunciando suas necessidades. Diz um outro, mas ela já teve um outro filho do qual cuidou bem, apesar da surdez e das dificuldades financeiras. Volta o primeiro. Então é pior, já que tem 2 para cuidar, vai negligenciar com algum deles. Não importa que já tenha se organizado para cuidar do filho primogênito, com o segundo certamente irá negligenciar, diz a proteção oficial. Dessa maneira, a negligência vai sendo construída como um lugar em uma repetição desse espaço como uma única possibilidade para a existência dessas pessoas. Como se bifurca o sujeito hiperterritorializado na negligência, condição produzida pelo exercício da proteção? Como ele pode sair desse lugar no qual o corpo se encontra diminuído em sua potência, já que é visto como habitando um desvio, mas não é um desvio qualquer, né? É o desvio como falta. Tais questões foram me conduzindo, ou conduzindo as nossas pesquisas lá no PIVETES, para um caminho. Pensar os funcionamentos da proteção como uma estratégia de biopoder, visto que tanto atua nas famílias em particular, modelando seus corpos, ao indicar como a mãe deve se comportar, por exemplo, quanto na população, já que, ao fazer essas determinações nos modos de viver, produz saberes que vão estabelecer estratégias de regulação sobre um conjunto maior de pessoas. A proteção é, pois, uma prática de governo que controla as famílias pelo dispositivo da segurança e da prevenção. Tal compreensão bifurca os sentidos do que é estar protegido. Sobre a justificativa bem intencionada da proteção ou da prevenção, individualizam-se os desvios da norma, capilariza-se, vitimiza-se, criminaliza-se. Enfim, pequenas e grandes mortificações do deixar morrer. Aliada a essa lógica, encontra-se também a da judicialização, que tem como funcionamento a produção massiva de discursos e práticas punitivos criminalizantes, que no contemporâneo vão se espalhando no tecido social, produzindo, como já apontado por Foucault, os racismos de Estado, né? A estratégia de normalização que garante a superioridade e a pureza de uma raça. É preciso punir os indivíduos em desvios, no caso, as famílias consideradas negligentes, ou tidas como negligentes em potencial, porque não basta só atuar como negligente. Se ela pode ser negligente, também já deve ser punida por isso. Mas por que isso? Porque o senso comum punitivo, essa expressão é da Vera Malaguti Batista, que esteve aqui na segunda mesa, no primeiro dia, ela fala dessa ideia, né, desse senso comum punitivo, transformou a punição em uma panaceia que poderá solucionar todos os problemas da sociedade. Dessa maneira, movimentos de lei e ordem ganham a cada dia mais força, construindo uma subjetividade que faz com que se peça vigilância, cumprimento da lei e castigos, de maneira muito natural e esperada, levando a um processo de judicialização da vida que compreende um movimento no qual o poder judiciário se torna instituição mediadora do viver. Essa ampliação do domínio jurídico tem
tem se estendido por espaços que antes eram habitados por outros saberes e práticas, né? Foi se capilarizando a função do tribunal às diversas esferas do nosso cotidiano. A judicialização se dá porque se acredita e se teme a lei. Então, não é de graça, né? A gente teme a lei, então vamos judicializar. Ela se torna a referência para atuar, dificultando saídas singulares e criativas. Os tempos atuais criaram toda uma máquina jurídica. Os juízes, soberanos vitalícios, os promotores nos tribunais e o Ministério Público. São instâncias que a todo momento podem ser acionadas. As leis estão aí mesmo para serem utilizadas com rigor e, em geral, são vistas como sendo poucas, né, insuficientes. Então, que se façam mais algumas, da palmada, do bullying. Eu tenho a prática, né, não sei se é muito saudável, de ouvir aquela TV Senado. Eles estão sempre inventando a lei. Cada uma é muito interessante. Você não pode passar uma semana, se você ficar vendo aquela TV Senado, tem sempre uma. E as mais estranhas, que você fala, por que mais uma lei para isso? E tantas outras. Porém, mais que isso, a máquina jurídica se multiplica nas ações cotidianas, por exemplo, na figura de técnicos que vestem a toga e passam a modular a vida dos pais considerados negligentes. Ou do vizinho que, como num tribunal, acusa o morador do lado de violador dos direitos de seus filhos. Tal se viu na história de uma mãe que, conhecendo bem os hábitos de seu filho pequeno, seus horários e ritmos de sono, deixa-o dormindo enquanto vai, com rapidez, fazer uma compra nos arredores. E, ao chegar, vê que o vizinho denunciou ao conselho tutelar em um dia que, por azar, a criança acordou e, chorando, despertou a atenção. Chamou-se o conselho, que conduziu essa criança ao abrigo. Não tem jeito, fica a mãe enquadrada em abandono de incapaz. Diz a lei, dizem os juízes de plantão, tanto os doutores quanto os leigos, tanto os togados ou aqueles que emprestam a toga. Essa expressão, abandono de incapaz, vocês devem estar ouvindo muito na mídia, né? Qualquer coisa agora chama-se abandono de incapaz. Definido pela negação, o familiar negligente é considerado culpado por suas estratégias de sobrevivência, lidas pelo que não fez, né? Então, a negligência ela tem essa característica, é pelo que não fez, por uma falta de ação no provimento das necessidades da criança. A família negligente é a que não faz coisas esperadas e não se encontra potência de vida nas coisas que ela faz, que, em geral, não são aquelas que se espera que ela faça. Não se potencializa o que existe, já que o valor maior está no mundo das ideias e não das práticas vivas. Nos órgãos de assistência social, por onde passa a família, considerada negligência, a abordagem é toda feita no campo jurídico, como se evidencia a partir do próprio vocabulário utilizado. Intencional, culposo, ato por omissão, isso é tudo da área do direito. Essa perspectiva considera os filhos como sujeitos de direitos e os pais como passíveis de serem julgados por esses crimes e infrações. Nesse contexto, a negligência se insere como uma infração e os pais como pessoas a quem é necessário julgar se são culpados ou se são inocentes. Na maioria das vezes, são tidas como culpadas. Incorreu no erro, e isso é sua culpa. A culpa do mal deve ser responsabilizada. E o próximo passo é a aplicação da pena, que pode ser, por exemplo, a internação, o abrigamento, a destruição do poder familiar, etc. Mas, para punir, é preciso antes criminalizar. Desqualificar as famílias que divergem de um modelo instituído e classificar os pais de negligentes é uma forma de criminalização da pobreza em uma associação imediata entre pobres e o fora da ordem. Os espaços de proteção demandam práticas de assistência. A construção da subjetividade de crianças e adolescentes profundamente desamparados se apoia no discurso da falta de cuidados e das negligências que levaram ao abrigamento. Colocar essas crianças e adolescentes no lugar da vítima produz uma população que precisa de assistência, que se torna objeto de políticas públicas, criando arranjos sofisticados entre cuidado e práticas de governo.
Ao mesmo tempo, demandam práticas de justiça e sua tradicional proposta de enquadramento da vida. Aos pais é dito: você deveria ter cuidado do seu filho. Não o fez, será, pois, enquadrado nas normas. Há um poder de julgamento que se instala sempre por coação. Enfim, a proteção é uma prática de regulação que produz a negligência, que se instala por percurso de judicialização da vida. Estou finalizando com o que eu chamo de um debate final, né, que aqui vai ser só iniciado. Vale dizer que eu não estou moralizando e apontando as práticas de abrigamento de forma absoluta como um erro ou algo ruim. Não se trata disso. Há situações em que abrigar atende aos interesses de uma família. Se coloca como medida provisória enquanto ela se reorganiza para poder cuidar de seus filhos. Ou ainda quando não há quem cuide da criança. A problematização se faz em torno do abrigamento como salvação, como caminho único para famílias pobres, quando não se destinam recursos apenas para o abrigamento, e quando se destinam recursos apenas para o abrigamento e não para outras possibilidades. Na prática de judicialização, o cenário mais imediato é o da punição, do castigo, porque não há escuta ou lentes para outras possibilidades, só se enxerga o caminho da errância. Aqui vou citar um exemplo que é de uma criança, né, um rapazinho já, com uns 12, 13 anos, que com graves deficiência, não enxergava, não ouvia, né, tinha muitas deficiências, e ele era cuidado pela avó. E os dois estavam num abrigo de família, estavam os dois juntos. Só que a avó, de vez em quando, dava uns passeios, bebia alguma coisa, fazia umas noitadas, e as pessoas ali começaram a se incomodar, e numa audiência, o juiz resolveu, então, que a avó não podia mais guardar o filho. Agora, imagine uma criança, e eles tinham uma linguagem, eles desenvolveram uma linguagem pelo toque, porque o menino nem enxergava, é surdo-mudo e cego, né? Então, ele e a avó tinham uma comunicação pelo toque, se comunicavam, faziam. E aí, como é que uma criança dessa vai para um abrigo? E a avó, ela brigou, ela praticamente bateu no juiz, né? Por pouco ela não avançou no cara lá, com unhas e dentes, para mostrar um pouco, né, essa situação em que as famílias também reagem, né? Então, essas coisas que a gente fala do abrigamento, tem umas famílias que se batem o tempo inteiro, se mudam, mentem o endereço, quando chega na porta, fala, não está aqui, não mora aqui, não, o senhor se enganou, não é aqui não. Então, tem sempre, né, uns movimentos nessa situação, mas o que eu estou falando, né, que o abrigamento ele não é algo nem de bom nem de ruim, queria tirar esse lugar moral, mas que a gente pense, né, nessas situações, para que abrigar uma criança desse tipo, né? Que o único contato que ele tinha era com a avó dele, que desenvolveram durante vários anos essa possibilidade de encontro entre os dois. Outra prática moral, né, que é final mesmo, da qual eu quero me afastar, é o julgamento dos técnicos, né, da chamada rede de assistência. Só falamos deles, né, estou falando deles, porque estão lá, naquele lugar, naquele momento. Quero dizer que essas práticas que aqui eu comentei, né, que às vezes ficam muito localizadas nos técnicos, estão também presentes em um cotidiano mais amplo, atravessam nossas vidas e muitas vezes escorregamos nesses julgamentos. Não é porque a gente está lá, não é o técnico, que a gente de vez em quando não escorrega. E a partir de a gente escorrega, né, e os técnicos escorregam a partir de uma necessidade de organização. E organizar, essa frase não é minha, e organizar a liberdade é criar servidão. Essa é uma frase que eu tirei da Flecheira Libertária, de uma delas lá de 2010, do Han Rainer. Ok.